Bom dia, a paz do Senhor a todos que estão assistindo esse vídeo. Aqui eu queria comentar uma parábola que Jesus disse. Parábola é uma comparação das coisas natural com as espiritual. E essa parábola é muito importante, porque ela dá uma noção boa da vida após a morte. Porque muitas pessoas não creem, mas todo cristão que crê em Jesus, crê na palavra dele e acredita. Eu queria ler em Lucas, capítulo 16, Evangelho de Jesus que escreveu Lucas, capítulo 16, versículo do 19 ao 31. É meio longa a leitura, mas é muito bom. Eu leio lento e devagar. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ou Hades, depende da tradução, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens de tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. É uma leitura bem extensa, mas o que eu quero dizer, irmão? Aqui está uma comparação da vida aqui nessa terra e a vida depois que nós morremos. Então, aqui tinha um rico, falo de um rico, que vivia esplendidamente, aproveitando a vida, usufruindo das melhores coisas, né? Tudo. E havia um certo mendigo também na porta daquele. E aconteceu que os dois morreram. O mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O Abraão que simboliza o próprio Deus, que é o Pai, né, de todo que acredita em Cristo. E crê em Cristo e recebe Cristo na vida. Então, ele foi, Lázaro, para o paraíso e o rico foi para o Hades, o inferno. E lá ele estava em tormento, pediu que Abraão permitisse que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo, a ponta do dedo, na água, e refrescasse a língua dele, porque ele estava atormentado naquelas chamas. E no fim, fala assim, ó, ele lembrou dos irmãos dele, né? Que o Deus ali, Abraão, falou assim: tem um grande abismo entre nós e vós. Os de lá não podem passar para cá, nem os daqui passam para lá. E ele falou assim, né, no final, porque ele lembrou dos 5 irmãos que estavam na mesma vida que ele, provavelmente ia para o mesmo lugar que ele estava. Ele lembrou dos irmãos, teve dó e falou: não, manda alguém lá, né? Manda Lázaro ir lá, ressuscite alguém para ir lá e falar para ele se arrepender. Aí Abraão disse: ó,
eles têm Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? Eu já fiz essa pergunta para muita gente. E muitas poucas pessoas sabem o que é Moisés e os profetas. Moisés e os profetas, irmãos, é a Bíblia Sagrada. Ela está numa sede de todo mundo nessa terra. Moisés começou a escrever ela, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 5 livros. E o resto foram os profetas. Quem começou a escrever foi Moisés. Então, Moisés e os profetas simbolizam a nossa Bíblia, que está na nossa mão, né? A lei do Senhor. E ele insiste ainda. Manda um morto ir lá, ressuscita um morto. Porém, Abraão disse, se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Meu irmão, vou falar bem a verdade para você. Deus, ele tem tudo sob controle. Quem tem que se preocupar com a nossa salvação, com a nossa perdição, é nós mesmos. Nós temos que vigiar, mortificar a carne. É difícil, mas é possível. E o Espírito Santo ajuda. Ele ajuda. Ele está disponível. Se você tem uma comunhão com ele te ajuda, ele te alerta, ele te avisa. E para que ele veio nesse mundo? Convencendo o pecado da justiça e do juízo. Então, nós temos que crer. Não vai vir um morto que fala, não dá para nós não. Você tem que acreditar na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é um livro qualquer. Muitas pessoas desprezam ela, tiram sarro dela, mas é bobeira. A Bíblia Sagrada é verdadeira e pode ter certeza, tudo que está escrito que vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, a palavra de Deus se renova cada manhã. O que é a palavra de Deus? É uma espada de 2 gumes, que penetra a visão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela liberta, ela cura, ela salva, ela transforma, ela orienta, ela ensina, ela conduz ao céu. A palavra de Deus é muito maravilhosa, irmão, muito maravilhosa. Eu perdi 28 anos da minha vida que eu não li a Bíblia. Dos 28 para cá eu comecei a ler. E foi a melhor coisa no mundo que eu fiz, que eu comecei a fazer, que eu estou fazendo. Então essa parábola aqui, ó, do rico e Lázaro, ela tem uma das passagens mais assim, que foi o próprio Jesus que disse ela, não é eu que falei ela, foi Jesus, não foi qualquer um que falou, foi Jesus. Então ela é uma comparação mais perto da após a morte, após a vida dessa terra, após a morte, o que nós vamos conquistar? Se nós fazer tudo que Jesus disse, quem perder sua vida, achará. Quem ganhar sua vida, perderá. O que é ganhar sua vida? É fazer o que você quiser. E quem perder não é fazer a tua vontade mais, é fazer a vontade de Jesus. Jesus quer o quê? Nós praticamos o bem, o amor, fazer o bem sem olhar a quem. Então, irmão, eu deixo essa palavra nessa manhã. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.